Tátila usa lentes de contato especiais para miopia e astigmatismo. A cabeleireira substituiu o óculos há 9 anos e afirma que ganhou esteticamente e em qualidade de visão. Eu optei pela lente de contato, pela estética e também pelo meu problema, né? Que como eu tenho miopia e astigmatismo, meu grau é muito elevado, aí eu optei pela lente de contato. A lente é um instrumento de correção de defeito refrativo, indicado para miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e até daltonismo. O tipo mais indicado depende do problema a ser atacado e da aceitação pelo organismo do usuário. Existe basicamente dois tipos de lentes de contato, são as gelatinosas e as rígidas. Essas lentes rígidas são utilizadas mais para altos defeitos refrativos em pacientes com ceratocones leves. As outras lentes são gelatinosas, que têm sua subdivisão também, são utilizadas para hipermetropia, astigmatismo e miopia. Sendo que para astigmatismo existe uma lente específica, que é a lente tórica, que corrige esse defeito refrativo. Por ficar numa das partes mais sensíveis do corpo, as lentes inspiram cuidados. O uso é indicado por no máximo 8 horas diárias. A higienização requer produtos específicos. A prescrição é condicionada a uma avaliação chamada biomicroscopia. Cuidados básicos é o cuidado que quase todo ser humano deve ter, que é a asepsia, é a higiene, tanto corporal como ocular, e com a lente de contato, utilização dos produtos específicos para a lente de contato e seguir as orientações do especialista. Há lentes que duram um dia, semanas, meses e até um ano. Há opções a partir de R$ 120. Tátila faz a troca anualmente. O investimento gira em torno de R$ 1.000 e, para ela, vale a pena. Eu preciso dessa lente porque eu tenho um problema na córnea e essa lente já é adequada para o meu tipo de problema. Então eu tenho que fazer esse investimento para mim poder enxergar melhor. Você quer saber mais informações sobre lentes de contato? Dúvidas? Pode mandar pelo telefone, pelas redes sociais, no nosso WhatsApp, porque estamos recebendo aqui o Dr. José Herculano, que é oftalmologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado pela presença. Em que circunstâncias a lente de contato não é indicada? Olha, Madeu, há muitas circunstâncias em que lentes de contato não são indicadas, né? Entre as mais comuns, a gente pode citar, por exemplo, aqueles pacientes que têm o pterígio, a famosa... O que é o pterígio? A carne no olho. Carne no olho, né? Essa é uma das contraindicações, é uma contraindicação muitas vezes relativa. Se ele, dependendo do tamanho, o paciente pode até fazer uso de lente de contato. Mas há inúmeras outras situações, infecções oculares, não é? Olho seco severo, tá? A própria Depende do tipo de doença ou não? Sim, depende do tipo de doença, da gravidade da doença, depende do tipo de lente e às vezes do tipo de grau. No caso de quanto maior o grau, maior a dificuldade de usar lente? Nem sempre, né? Se o grau do paciente for hipermetropia, a lente tende a ser mais grossa no centro, e isso pode dificultar a oxigenação do olho, fazendo com que o paciente ele tenha uma tolerância menor ao uso da lente. Quando o grau é miopia, ocorre exatamente o oposto, a lente tende a ficar mais fina no centro, e isso melhora a oxigenação do olho. Esse tratamento aí diário, com lavagem, hora de tirar, hora de botar, isso é fundamental. É fundamental. A lente ela precisa ser manuseada com higiene e tem que ser observados alguns cuidados, né? Se a lente não for manuseada com esses cuidados, isso pode trazer consequências sérias, inclusive a perda da visão. Geralmente quem procura mais os consultórios em busca de lentes são os homens ou as mulheres, doutor? Não tem essa especificação? Olha, hoje em dia cada vez mais isso está ficando igual, né? Antigamente, por uma questão estética, havia mais pacientes mulheres, pelo menos no meu consultório, mas hoje em dia a gente está vendo que isso está se equalizando, né? E lentes de contato, é bom que se diga, não são usadas só por questões estéticas, só para tirar os óculos. Há situações em que o uso delas é imprescindível. Por exemplo, certos pacientes que têm uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro, é o que a gente chama de uma anisometropia. Às vezes o paciente ele não tem grau num olho e tem mais de 10 graus no outro. Nessas situações, o óculos não se presta à correção. São pacientes que ou vão para a cirurgia ou fazem uso de lente de contato.
essa questão estética, né, de mudar a cor e tal, atrapalha ou não quer dizer nada? Não necessariamente atrapalha. No entanto, lentes coloridas, elas têm uma disponibilidade menor de materiais e de graus. Às vezes, para um determinado paciente, você precisa de um determinado material com determinadas características que podem não ser encontradas ou serem encontradas, mas com dificuldade, numa lente colorida. Uhum. Do ponto de vista financeiro, doutor, compensa trocar o óculos pela lente? Muitas vezes compensa. Não há uma resposta exata para isso, porque isso depende do tipo de lente, depende do tipo de grau de paciente, quais são os objetivos dele, né? Mas tem pacientes que realmente eles precisam usar lente de contato, dependendo do tipo de problema, eles não conseguem essa correção com óculos, né? E em relação, por exemplo, à vida útil dessa lente de contato, depende muito dos cuidados que eu vou ter com essa lente ou ela já tem um tempo? Ou depende do tipo, né, do modelo, estão mais modernos e tal? Hoje em dia existem modelos de descarte diário, você usa um dia, joga fora a lente. Ah, lente descartável, sim, 24 horas e... Exatamente, joga fora. E há lente de descarte anual, né? Então você tem toda uma gama de lentes de contato. Agora, obviamente, se você tem um manuseio inadequado da lente, usa produtos que não são os ideais para aquela lente, essa vida útil da lente, ela tem tudo para diminuir. Tem pacientes que eles compram lentes anuais e depois de algum tempo, alguns meses apenas usando elas, eles começam a sentir queixas, né? Não se adaptam mais às lentes, queixam-se que estão sentindo irritação ocular, vermelhidão ocular. Muitas vezes isso é devido a um manuseio inadequado. Então, doutor, mesmo tendo a lente, é importante ter um óculos ali de reserva, hein? Com certeza. Importante, diga ali. Tem que ter os dois, né? Os telespectadores aqui pedindo para o senhor falar exatamente disso, dessa questão das lentes fixas e das lentes móveis, ou se tem lente que já pode dormir com ela, se já chegou esse... Eu acredito que eles gostariam de perguntar a respeito de lentes rígidas e gelatinosas. Todas as lentes, elas têm que ter um mínimo de mobilidade no olho. Elas ficam aqui em frente à córnea, né, que é essa estrutura mais anterior do olho, uma má adaptação faz com que a lente fique muito fixa. Então a lente ela tem que se movimentar. A gente costuma classificar as lentes em rígidas e gelatinosas, mas todas se movimentam. Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações. Não de quê? Estou à disposição.